Quase ninguém lembra de onde veio a força que sustenta o que hoje parece sólido. E isso no começo não faz diferença. Você cresce, avança, entrega, e tudo parece estar funcionando. Mas chega um momento em que a estrutura começa a exigir algo diferente. Algo que não aparece no resultado. Algo que não aprende observando os outros. Algo que não pode ser improvisado. E quando esse momento chega, não existe mais espaço para aparecer, só para sustentar. Existe um tipo de crescimento que impressiona. Rápido, visível, reconhecido. Ele vem carregado de validação. Gente olhando, gente aprovando, gente dizendo que você está no caminho certo. Mas existe uma coisa que quase ninguém pergunta nesse momento. Isso está vindo de onde? Porque crescimento, quando acelera, mascara a origem. E o que parece força, às vezes é só resposta. Resposta ao ambiente, à pressão, à necessidade de provar. E isso sustenta até certo ponto. O problema nunca está no começo. O problema aparece quando a estrutura começa a cobrar profundidade. Quando não basta mais repetir, quando não basta mais reagir, quando não basta mais performar. Você precisa sustentar decisão. Precisa sustentar direção. Precisa sustentar presença. E é nesse ponto que muita gente trava, sem entender por quê. Porque nunca construiu a base que isso exige. A fissura não aparece de forma dramática. Ela começa silenciosa. Uma dúvida que você não nomeia, um cansaço que não deveria estar ali, uma sensação de que algo não encaixa mais. Mas você segue, porque por fora tudo ainda funciona. Só que por dentro começa a faltar algo que antes era natural. E você não sabe exatamente o que é, só sente que precisa compensar. Tem gente hoje ocupando posição que não consegue mais explicar de onde tira a própria força. E isso não aparece no currículo, não aparece nos números, não aparece nas reuniões, mas aparece na forma como a pessoa sustenta ou não sustenta o que construiu. Perdeu a origem, perdeu o vínculo, perdeu o eixo. E agora precisa colocar esforço onde antes havia naturalidade. Precisa falar mais, mostrar mais, controlar mais. Porque no fundo sabe que algo deixou de sustentar sozinho. E aqui está o ponto mais perigoso. Você pode continuar crescendo, mesmo já estando em colapso. Porque crescimento não exige coerência imediata, só exige movimento. E movimento, quando bem executado, engana. Engana quem está fora e por um tempo engana até você. Mas sustentar, isso exige outra coisa. Exige raiz. Enquanto isso, existe um outro movimento acontecendo. Longe do palco, sem reconhecimento, sem validação, sem urgência aparente. Gente que ainda não chegou, mas está construindo algo que quase ninguém valoriza no início. Coerência. Alinhamento entre o que sente, o que pensa e o que sustenta. E isso demora. Mas quando fica pronto, não depende de ninguém. E quando essa coerência encontra espaço, não tem crescimento que precise ser forçado. Não tem discurso que precise ser sustentado. Não tem imagem que precise ser defendida. Porque a base segura. E quando a base segura, o resto acompanha. Sem esforço excessivo, sem desgaste invisível, sem fissura. No final, não é sobre crescer, nunca foi. É sobre sustentar o que cresce. E isso não vem do palco, não vem da validação, não vem da pressão. Vem de um lugar que quase ninguém olha, mas todo mundo sente quando falta. Se isso te atravessou, não responde rápido, só observa. Porque às vezes, o que está pedindo ajuste não é o que você está mostrando, é o que você está
sustentando. Loesh e Oráculo.